18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Seguimos juntos, hein? Vamos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Tudo bem, Karime Leão? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Aqui no 18 horas. E vai aquele salve pra galera que nos acompanha no Instagram e também no YouTube pelo @18 horas news. Boa noite. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. Festa cara. O governo do estado destina mais de 7 milhões de reais para festas na Fundação do Índio do Amazonas. Alerta na saúde. O Brasil registra aumento de casos de Covid-19. No Amazonas, além da volta da Covid, o sarampo também preocupa as autoridades de saúde. Crise na segurança pública. Mais uma escola de responsabilidade do governo do Amazonas é alvo da criminalidade. Agora são 6 horas e 1 minuto. Esses são os destaques de hoje, hein? Você confere a partir de agora. Juntos com você até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Sempre falamos, hein, aqui no 18 horas sobre a falta de prioridade do governo do Amazonas no gasto do dinheiro público. Essa denúncia é afirmada quase todos os dias aqui no programa por especialistas e políticos que cobram a transparência e também a prioridade na hora de gastar o dinheiro do Estado. Um exemplo é o montante direcionado exclusivamente com publicidade. A gestão de Wilson Lima fechou o seu terceiro ano com um recorde histórico de gastos com propaganda. Foram mais de 385 milhões de reais, Karime Leão, só em publicidade. Só em publicidade, né, Carlão? E é uma coisa que eu gostaria, é uma coisa que o contribuinte, que o cidadão, que o eleitor gostaria, pois é, né? Enquanto isso, o Estado passa por uma grave crise na segurança pública. O investimento para a Secretaria de Segurança, aí a gente já está dando exemplo, tá? Em informação e inteligência foi de apenas 102 mil reais, gente. Estamos, olha isso. E desses 102 mil reais, 8 milhões de reais foram gastos justamente, do montante do governo do estado, foram gastos justamente com propaganda e publicidade. Karime, o que não faltam são denúncias desse tipo aí. Olha só, a novidade agora é a Fundação do Índio do Amazonas, órgão do governo do estado. Ele vai gastar quase 7 milhões de reais em festa, de acordo com o contrato, abre aspas, para eventual fornecimento de material para festividades e homenagens, fecha aspas. Gente, chega a ser um absurdo. Para pensar comigo, gente. É sério. O seu dinheiro, você cidadão que está escutando a gente agora, você concorda com este gasto do seu dinheiro, porque é dinheiro público, é dinheiro nosso, do contribuinte. Você concorda com esse gasto? Enquanto vão gastar aí essa fortuna para, entre aspas, eventual festividades, os povos indígenas estão praticamente abandonados pelo Estado. E a denúncia é de liderança indígena tradicional, Yura Marubo. Para ele, o dinheiro poderia se resolver a questão da saúde e da educação desses povos ou comprar equipamentos para gerar renda para produtores indígenas. A repórter Odineia Araújo traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente. No último dia 18 de maio, a FEI, Fundação Estadual do Índio do Amazonas, que substituiu a Secretaria do Índio, publicou um extrato de termo de contrato no valor de R$ 6.990.000 para fornecimento de material para festividades e homenagens. A FEI é responsável pelas políticas públicas indigenistas do governo do Amazonas. O contrato, sem licitação própria, foi com a empresa ADM de Aguiar, em adesão a uma ata de registro de preços da ADESAN, Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social. De acordo com o portal da Transparência do Governo do Estado, a empresa ADM de Aguiar vai alugar para a Fundação do Índio material para as feiras de artesanato indígena. Esses materiais incluem filmagem, produção de vídeos, equipamentos de iluminação e projetor de imagem, palcos, tendas, climatizadores, mesas, cadeiras, toalhas, camarins, arquibancadas, banheiros químicos, equipamentos de
de sonorização, containers, cercas, gradis, tapumes e camarotes. Em abril, o governo do estado realizou a primeira feira do artesanato indígena em Rio Preto da Eva. O evento, que durou 3 dias, gerou R$50 mil em vendas. Se esses quase 7 milhões de reais que serão gastos com aluguel de equipamentos fossem divididos por esse valor, daria para pagar as vendas dos indígenas em 140 feiras do mesmo tipo e com o mesmo resultado. O assessor jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Yura Marubo, disse que os poucos recursos que chegam na Fundação do Índio devem ser direcionados para as populações indígenas e esses gastos da FEI são desnecessários e irresponsáveis. Não é possível aceitar esta conduta neste momento tão sombrio que estamos passando. Ou seja, 7 milhões de reais podem resolver os problemas da questão da educação dos povos indígenas do Vale do Javari, a questão das escolas, a formação dos professores indígenas através do projeto Piraiauara, a questão da saúde indígena, muito delicado nesse momento, porque não há um investimento direcionado e estão sofrendo, inclusive morrendo, crianças morrendo por falta de uma atenção diferenciada. Ainda conforme o assessor jurídico, que também é da liderança indígena tradicional, os quase 7 milhões de reais também poderiam ser usados para comprar equipamentos para a industrialização da produção agrícola dos povos indígenas. Eu digo um exemplo, a compra de uma máquina para bater açaí, para o desenvolvimento sustentável de uma família, de uma comunidade. Sabe, são esses projetos que esses 7 milhões deveriam ser investidos. São esses 7 milhões que deveriam ser usados para a compra desses equipamentos, sabe? Compra de barcos para fazer a fiscalização, compra de rádios de comunicação para essas comunidades tão longínquas que existem no estado do Amazonas. Mas não, na visão do diretor-presidente da Fundação Estadual do Índio, é melhor fazer festas para promover os povos indígenas do que solucionar os problemas das populações indígenas do Amazonas. Yura Marubo disse ainda que também causa estranheza o fato de o valor estar sendo gasto sem licitação direta. Ou seja, está sendo direcionado praticamente para uma empresa. E é necessário também saber de quem é esta empresa. As populações indígenas do estado do Amazonas precisam de outros projetos, mas não esse. O contrato milionário para a realização de eventos indígenas representa 32,5% do total do orçamento da Fundação Estadual Indígena desse ano, que é de R$21.479.000, conforme o portal da Transparência do Estado. O 18 Horas tentou ouvir a Fundação Estadual do Índio para saber a real necessidade desse contrato, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, muito bem, agora nós vamos falar aí sobre um assunto importante, inclusive é um alerta, na saúde. O Brasil apresentou um aumento de casos de Covid-19 em todas as regiões durante a última semana epidemiológica, entre 15 e 21 de maio. Os dados do boletim Infogripe da Fiocruz, divulgados hoje, mostram que aproximadamente 48% dos registros de síndrome respiratória aguda grave foram decorrentes da doença, Karine. Exato, Carlão. Além disso, 84% das mortes por essas síndromes também estão relacionadas ao coronavírus. No cenário regional, os pesquisadores destacam que 18 das 27 unidades federativas do país apontaram crescimento, e entre eles está o estado do Amazonas. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, Gésen Orellana. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Qual a sua análise a respeito desse aumento? O que causou esse aumento, Gésen? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao 18 Horas. Olá, Karine, Carlão, todos os ouvintes da 18 Horas. É uma notícia que a gente repassa com muita preocupação, devido às experiências que nós tivemos ao longo de 2020 e principalmente 2021. Então a gente acaba bastante frustrado, porque depois de tanto esforço, de tanto sofrimento, principalmente por parte dos trabalhadores de saúde, da imprensa, da sociedade de uma forma geral, durante a pandemia de Covid-19,
Agora a gente vive um momento de retomada dos contágios e principalmente de retomada do aumento do número de casos novos, mas dos casos graves. E foi esse destaque que vocês trouxeram para mim, Karine e Carlão, né? A síndrome respiratória aguda grave, predominantemente causada pelo novo coronavírus, como o assunto é morte, e está espalhada, né, pelo Brasil. Todo mundo sabe disso, né? São 20 unidades da federação, 18 unidades da federação, em torno, né, de 18 unidades com esse aumento na tendência das incidências de CIRRAG, né, mais de 20 capitais, ou 20 capitais, incluindo Manaus também, com essa tendência de aumento de CIRRAG, que dá, Karine, infelizmente, pelo abandono precoce e irresponsável do uso de máscaras em ambientes fechados, a redução na quantidade de pessoas que procuraram os postos de vacinação para tomarem a segunda dose ou até mesmo as doses de reforço, né, a terceira e a quarta dose, tão importantes, né, para profissionais de saúde, idosos e demais grupos de risco. Ok, olha só, nós estamos vendo inclusive esse aumento aí de casos em outros países do mundo. E na sua opinião, pelo que o senhor tem observado, já está até comentando sobre esse assunto, o Brasil deveria seguir aí com mais rigor nessa questão aí da emergência sanitária, Geisen? Com certeza, com certeza. O estado de emergência sanitária foi suspenso, né, pelo governo federal de forma equivocada e totalmente na contramão desse cenário epidemiológico, Carlos, que você acaba de colocar, né, do aumento no número de casos novos na Bolívia, na Argentina, em tantos outros países, né, fora da América do Sul, que também estão experimentando esse aumento. Claro que não é um aumento que gera a preocupação que gerou em 2021 com aquela catástrofe que aconteceu no Brasil, né? No entanto, é um aumento que justifica os gastos hospitalares desnecessários com internações de casos graves de Covid-19 e principalmente as mortes evitáveis por Covid-19. Então é uma pena que a gente tenha chegado nesse ponto, né, de nova retomada num cenário em que todo mundo praticamente está achando que a pandemia acabou, mas que os dados mostram para a gente, os dados do mundo real, é um cenário bem diferente. Alô? E é exatamente essa minha questão, meu questionamento agora. Para os próximos meses, aqui para o estado do Amazonas, aqui para Manaus, como é que o senhor enxerga, como é que o senhor classifica, qual a projeção que o senhor pode fazer? Olha, eu acho que a tendência de aumento é clara, né? Agora o que nós precisamos saber é qual será a magnitude, né? O tamanho desse aumento e principalmente, Karine, quais serão as medidas que o secretário estadual de saúde e secretários municipais de saúde do Amazonas vão tomar para tentar puxar o freio de mão da epidemia e não deixarmos novamente a incidência de casos aumentar, o número de casos graves que geram hospitalização e mortes evitáveis. Então, acho que está um pouco na mão dos tomadores de decisão e da conscientização da população para procurar a vacina o quanto antes e se proteger usando máscaras e evitar aglomerações. Então, justamente essa era a minha questão. O senhor acha importante que para prevenirmos nós deveríamos, porque já não está mais, né? Você já não vê mais máscaras praticamente em lugar nenhum, ninguém usando. O senhor acha que nós deveríamos continuar, então, seguindo usando máscaras, principalmente em locais públicos? Qual é a sua orientação, de um modo geral, nesse sentido aí, para a gente tentar segurar essa onda? Olha, Carlão, na Fiocruz, para você ter uma ideia, que é uma das instituições de pesquisa com maior tradição em saúde pública no Brasil, na nossa unidade aqui de Manaus, no Amazonas, em momento algum nós deixamos de usar máscara em ambiente fechado, por entendermos que a epidemia está ativa e que é uma imprudência você abandonar o uso de máscara em ambiente fechado. Hoje, por exemplo, Carlão, foram comemorados os 19, 18 anos de competição da FAPEAM, da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas, num local abarrotado de gente e a maioria dessas pessoas sem máscara. Então, um equívoco que está contribuindo, sem dúvida, Carlos, para essa retomada nos contágios. Vou voltar. Ou seja, a orientação
né, é seguir com aquele protocolo que a gente conhece, que é o uso de máscara, evitar aglomerações, distanciamento social, álcool em gel, lavar a higienização das mãos e também a vacinação, não é? Eu continuei também com as máscaras em locais públicos, principalmente fechados, supermercado, né? Fechado. Então, Com certeza. Uhum. Exatamente isso, né? Eu acho que, inclusive, se você vai em muitos estabelecimentos comerciais e órgãos públicos hoje, em Manaus e alguns municípios do interior, você não encontra mais álcool gel, ninguém mais usa máscara, mas, infelizmente, essa foi a determinação do governador do estado do Amazonas, acatada por dezenas de prefeitos do Amazonas, e as consequências são essas, né? Então, minha recomendação, acho que a recomendação de todas as pessoas sensatas que estão vendo acontecer o que está acontecendo agora, que é essa retomada de contágio de casos graves de Covid-19, é que essas pessoas mantenham a cautela de usar máscaras, principalmente em ambientes fechados, como você lembrou, Carlos, e não esquecer que a nossa principal aliada, a nossa principal arma contra a pandemia de Covid-19 continua sendo a vacinação. E por isso precisamos, né, cumprir adequadamente o calendário vacinal, estimular aquelas pessoas que não tomaram nenhuma vacina, nenhuma dose, ou estão com a dose de reforço atrasada, para que com isso nós consigamos, aos pouquinhos, controlar definitivamente a epidemia, não? Certo. Agora, para finalizar, eu gostaria de perguntar uma questão a respeito da varíola do macaco, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu uma nota reforçando a necessidade de adoção dessas medidas não farmacológicas, que é esse distanciamento físico, uso de máscara de proteção nos aeroportos e aeronaves, para retardar a entrada do vírus aqui no Brasil. O que nós podemos falar a respeito desta nova doença aqui no país? Jessen, explica pra gente. Olha, essa varíola do macaco, na realidade, é uma varíola, é uma doença conhecida, né? E ela é endêmica, inclusive, em continentes como o continente africano, ou seja, é uma doença que já circula há muito tempo, né? Em níveis considerados aceitáveis, em níveis que não são considerados epidêmicos, mas que a grande surpresa desse ano, e gerou essa reunião de emergência da Organização Mundial de Saúde recentemente, é que ela começa a apresentar um comportamento atípico na sua epidemiologia, ou seja, começam a aparecer casos em países, né, em regiões como o continente europeu e vários países da Europa, em que ela não era considerada endêmica, né, e principalmente entre homens que fazem sexo com homens. Não quer dizer que seja uma doença exclusiva de homens que fazem sexo com homens. Simplesmente que nessa região onde ela tinha um surgimento, um contágio atípico, ela aparece nesse subgrupo da população. E é por isso que o Ministério da Saúde fez esse reforço, fez esse alerta, porque é uma doença que, querendo ou não, adiciona ainda mais complexidade a esse problema que nós estamos enfrentando, que é o da pandemia de Covid-19, associando a tantos outros problemas, né, como a fome, que só se agrava no país. Então, na tentativa de frear, né, eventualmente, a entrada desse vírus ou retardar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária toma essas medidas, orienta, inclusive, como definir casos, como fazer a vigilância desses casos no Brasil. Certo, okay. Então são medidas que são eficazes, não é? Olha, são medidas que visam barrar a entrada do vírus quando você tem um comprometimento, né, das autoridades de vigilância aeroportuária, né? Se você tem apenas a Anvisa fazendo recomendações e a Infraero não incorpora essas recomendações, não adianta de nada também, né? É basicamente retórica. Chuva gelo. E exatamente. Tá ótimo, okay. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço, Karine. Só mais um alerta para a população. Claro. E a pânico em relação à varíola do macaco. Lembrar que até o momento, né, nós temos poucos casos em escala planetária confirmados, né, com menos de 200 casos. E até o momento também não há nenhum registro de morte atribuível a essa doença. Então, para as pessoas também não acharem que nós estamos nos aproximando de uma nova catástrofe sanitária como a Covid-19. Certo. Tá certo. Importantíssimo, importantíssimo aliviar a situação. Muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço, Karine, Carlão e aos ouvintes do 18 horas. Tchau, tchau. Boa noite. Conversamos com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, Gésen Orellana. 6h20, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Seguimos falando aí sobre saúde. O Amazonas voltou a registrar casos de sarampo, doença até então erradicada no estado. Uma criança de 1 ano, não vacinada, está em isolamento no município de Manacapuru. Exato, Carlão. E quem traz pra gente mais detalhes sobre o assunto é a repórter Odineia Araújo. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado oficial de erradicação do sarampo graças às campanhas de vacinação. Mas em 2018, o Amazonas e Roraima enfrentaram um surto de sarampo com casos importados da doença, ou seja, sem contaminação local. Em 2020, o estado registrou um caso da doença também importado. Mas ontem, 2 anos depois, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou o primeiro caso de sarampo do estado registrado em Manacapuru. A questão é que essa contaminação possivelmente foi local. Trata-se de uma criança de 1 ano e que ainda não foi vacinada com a tríplice viral. A criança está estável, sem complicações, em tratamento ambulatorial e isolamento social. O sarampo é uma doença transmitida por um vírus, assim como a Covid. Pode ser transmitido pela tosse, por isso a pessoa doente precisa ser isolada. A diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, diz que o caso mostra o perigo da falta de vacinação. Hoje, em plena campanha nacional de vacinação contra a doença, ainda é muito baixa a adesão da cobertura vacinal pela população, o que possibilita registro de casos. O sarampo ele pode ser evitado por meio da imunização disponível de forma gratuita na rede de saúde. Já a médica infectologista Ana Galdina explica que o caso da doença em Manacapuru chama a atenção porque agora, ao que tudo indica, a doença passa a ser comunitária, ou seja, o vírus que transmite a doença pode estar circulando no estado. Essa criança lá de Manacapuru, se ela se contaminou, né, ela está doente, significa que lá no interior de Manacapuru a gente tem circulação do vírus. E aí a maior preocupação é com a vacinação, porque a gente tem um índice de crianças que previamente não está vacinada. Os bebês antes de 15 meses, a gente não pode realizar a vacinação tríplice viral deles. Então, essa população mais nova, esses bebês mais novos, como é que a gente pode protegê-los? É vacinando os demais. Então, vacinando os demais para que não haja a circulação do vírus. E isso é preocupante. Justamente por causa da baixa vacinação que acabou trazendo de volta o vírus do sarampo, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de multivacinação que inclui doses contra o sarampo. Mas a adesão foi muito baixa e a médica chama a atenção dos pais para vacinar as crianças e adolescentes para evitar um novo surto da doença. A atualização do calendário vacinal vale para criança, vale para adolescente. Isso é uma questão importante também, porque os adolescentes, eles têm um reforço de tríplice viral. E muitas vezes, quando eles saem daquela faixa da infância, a gente acha que não precisa mais vacinar e eles também podem pegar sarampo. Não cursa com a forma tão grave como a forma mais na primeira infância, né? A gente tem um quadro mais grave, um quadro de maior mortalidade, mas o adolescente, ele pode ser ali como transmissor. Ainda segundo a médica, a partir de agora, os sintomas de gripe com vermelhidão pelo corpo pode ser sarampo. Aqui em Manaus, a campanha contra o sarampo está disponível e até 3 de junho, crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos falando sobre o assunto. Vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde, o doutor Djalma Coelho. Doutor, muito boa noite. Obrigada por nos atender aqui novamente no programa 18 horas. Eu sei que sua agenda é muito lotada, mas é um assunto importante. Então, qual a estratégia do município para o enfrentamento da doença? Lembramos que a gente teve, algumas semanas ao dia D da campanha de vacinação, que englobou influenza e sarampo. Boa noite, doutor. Boa noite, Karine. Boa noite, o Carlão. Boa noite a quem nos escuta. Na verdade, a gente, há alguns dias atrás, foi até entrevistado por
por este programa, né, 18 horas aí da Rádio Mix. Sim. E a gente já naquele momento já alertava, né, toda a população sobre o risco iminente de surgirem novos casos de uma doença que estava ao nosso redor, nos limites do Amazonas, em outros estados da região norte. E aí ontem foi notificado, né, em Manacapuru, um caso de sarampo. A gente tem vários tipos, né, de medidas que o CIEVS, o Centro de Inteligência de Vigilância Epidemiológica em saúde faz, e que é a questão do fechamento do cinturão. Então, a vacina ela é feita em campanha, que é essa que a gente está vivendo, do tríplice viral e da influenza. Da influenza todo ano acontece, tríplice viral é sempre que surge alguns aumento de casos em doenças ou inexistentes ou que são endêmicas, e aí faz-se um reforço de algumas vacinas para aquele agravo, né, a saúde para aquela doença. Existe o bloqueio, que provavelmente deva estar sendo feito em Manacapuru. O bloqueio é reconhecer de forma rápida, diagnosticar, isolar, e dentro de um raio e dos contactantes prévios, que é feito uma anamnese, perguntas, todo mundo ali toma aquela vacina, faz um bloqueio ali naquela região por X dias, tantos dias depois, para liberar aquela pessoa para o trânsito, para contactar com outras pessoas, que a gente fez no Covid, que é o isolamento mesmo social por tantos dias, de acordo com a história natural da doença. E o calendário nacional de imunização, que são vacinas que são dispostas, que é diferente desses dois casos, das campanhas e dos bloqueios, que é do calendário nacional de vacinação, que é feito durante todo o ano, e todo ano é ofertada essas vacinas. Então, nós temos BCG, poliomielite, pentavalente, rotavírus, pneumocócica, meningocócica, febre amarela, tríplice viral, ou seja, tem inúmeros imunobiológicos que são oferecidos durante o ano todo. Então, a estratégia realmente é descentralizar, é trabalhar em todas as unidades e salas de vacinas das UBSs. Nós estamos trabalhando de forma com as unidades que não têm salas de vacina, que eles saem de porta a porta, né, são itinerantes, fazendo uma busca ativa, e quando necessário também fazer campanhas em supermercados, em estabelecimentos comerciais, que tenham um grande aporte de pessoas ali em algum momento, em algum horário. Então, mas o principal mesmo, que a gente alerta toda a população, é a população usar as UBSs, que tem uma estrutura já própria, tem sala, é uma rede de frio que acondiciona essas vacinas, esses imunobiológicos na temperatura ideal, que é descongelada e retirada dali no quantitativo a cada uso, é mantida em gelox. Então essa segurança é muito grande nesses pontos, e a gente alerta para a população procurar durante o ano todo, para a gente poder aumentar a cobertura vacinal, não só da vacina da tríplice viral que pega o sarampo, mas de todas as outras vacinas que Manaus encontra abaixo da meta ministerial. Ok, muito bem, secretário, o senhor falou em vários procedimentos aí, né, ao longo da sua fala. É uma orientação do Ministério da Saúde, qual é o protocolo em especial aí sobre o sarampo? Quais são as orientações, o protocolo para a gente passar trabalhar isso? Na verdade, o sarampo é uma doença viral. Ela é tratada, ela pode dar quadros leves em pessoas, por exemplo, em adultos jovens. Uma pessoa de 28 anos pegar sarampo e ou seja, ter um quadro mais leve. Normalmente eles
O sarampo tem uma importância mais em crianças, principalmente menores de 2 anos de idade, mas pode, assim, até abaixo de 5 anos. Tanto é que a campanha reforça, né, de 6 meses a menores de 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias. E pelo quadro que apresenta nessas faixas etárias, principalmente abaixo de 2 anos, então a gente precisa proteger mais esse público. Esse quadro, ele é desde um quadro leve, mas é considerado uma febre exantemática. Então existe um diagnóstico até diferencial. É óbvio que uma pessoa experiente pode diferenciar, mas até com a dengue, que é aquela febre que você fica parecendo que está com a bronzeado, que você toca a mão e fica o desenho da mão na pessoa. Só que é um tipo de maculoso, é um tipo de exantema diferente um pouco que o da dengue, do sarampo. Mas, assim, é uma coisa mais técnica. O que a gente orienta, ou seja, se tiver sintomas de febre, conjuntivite, dor de garganta, coceira nos olhos, dor no corpo, pode ter gânglios, esses gânglios impalpáveis no pescoço ou debaixo da mandíbula. Todos esses sintomas acontecer, procure imediatamente, principalmente se tiver um exantema, o surgimento de exantema associado a esses sintomas, para procurar imediatamente uma unidade de saúde da atenção primária mais próxima da sua casa. Todas estão abertas e vão receber de braços abertos com atendimento humanizado para vocês. Sem dúvida, doutor, muitíssimo obrigado. Ou seja, vamos nos vacinar, vamos nos cuidar. E qualquer sintoma, como o senhor listou, a gente deve procurar uma unidade de saúde, não é isso? Isso. O melhor remédio nestes casos aqui, como eu falei, as pessoas polarizaram muito a vacina do Covid pela curto prazo de liberação dessas, mas assim, essas vacinas que a gente cita do calendário nacional de vacinação, elas são vacinas que não, assim, você não pega de forma leve, você não pega, a eficácia dela protege de você não pegar. Então, assim, não tem porquê os pais, os tutores de crianças não procurarem uma unidade de saúde mais próxima. A gente fez agora vacinação nas creches de rede privada, a gente está fazendo em escolas que são dessa faixa etária da rede pública de ensino. Então, a gente está com uma frente de trabalho muito grande, porque nós precisamos elevar a cobertura vacinal do calendário das vacinas do calendário nacional, para que Manaus não fique vulnerável ao surgimento de doenças que são imunopreveníveis e que fazem tempo que não tem casos notificados aqui na cidade de Manaus. Então, somente isto vai nos livrar de termos epidemias, termos surtos de doenças que são imunopreveníveis. E a gente alerta e faz aí o apelo aos pais e aos tutores a procurar a unidade de saúde na sala de vacina da unidade de saúde mais próxima da sua casa. Okay. Pronto, muitíssimo obrigada, doutor, pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite. Conversamos com o secretário municipal de saúde, doutor Djalma Coelho. 6h34. 18 horas. Deputado estadual Wilker Barreto está cobrando transparência da parceria firmada entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas para o programa Asfalta Manaus 1 e 2, que vai custar aos cofres públicos aí mais de 310 milhões de reais, Karine Leão. Exato, Carlão. E quem explica essa história pra gente é a repórter Nathalie Moraes.
O deputado estadual Wilker Barreto informou hoje que solicitou informações sobre o programa Asfalta Manaus 1 e 2, que vem sendo executado pela Prefeitura de Manaus em parceria com o governo do Amazonas. Por meio de um requerimento ao coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais, o parlamentar cobra a apresentação da relação nominal das ruas que foram e que serão contempladas com os serviços de recapeamento, assim como o cronograma de execução das obras e os critérios adotados para a escolha das ruas em que os serviços vão ser executados aqui em Manaus. Na tribuna da Assembleia Legislativa, Wilker Barreto afirmou que irá fiscalizar de perto o andamento do programa, além dos convênios entre o governo e a Prefeitura de Manaus, que envolvem investimentos de mais de 310 milhões de reais para recuperação, recapeamento e asfaltamento de ruas. Eu vou fiscalizar, contratei um engenheiro para minha equipe, que eu sou economista, e vou fiscalizar esse convênio do governo com a prefeitura. Um pacote de mais de 500 milhões de reais e não se tira 70 milhões para salvar 700 vidas lá no Francisca Mendes. Eu estou oficializando hoje, senhor presidente, um requerimento no sistema, ao mesmo tempo que já estou oficializando com base na Lei de Acesso à Informação, que o governo, que a UGP e a Secretaria de Obras que informem ao Parlamento Estadual e, na medida que informar o Parlamento Estadual, eu vou encaminhar à Câmara Municipal de Manaus. Em seu discurso, o deputado repercutiu ainda a decisão da Câmara Municipal de Manaus em rejeitar no último dia 18 de maio o seu requerimento, no qual cobrava a relação nominal das ruas que vão ser contempladas pelo programa Asfalta Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. Vamos conversar com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou as federações dos partidos PSDB com Cidadania e do PSOL com a Rede. Estão fechadas mesmo, né? Esses casamentos já estão aí de papel passado e tudo. Boa noite, Cadu. Papel passado e tudo. Já falaram sim, já. Olha aí. Boa noite. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. E notícia importante, né, Karine, que vai ajudando a alinhar o cenário político eleitoral do Brasil e principalmente do estado do Amazonas. A decisão do TSE saiu na manhã de hoje, formalizando a federação entre o PSDB e Cidadania e entre o PSOL e o Rede Sustentabilidade. No caso, são duas federações. Eu vou frisar aqui a Federação PSOL-Rede, Karine, porque quem vai falar detalhes sobre a Federação PSDB-Cidadania vai ser a minha amiga Artemisa Gadelha, que vai entrar ao vivo daqui a pouquinho, viu? Primeiro, do que se trata a federação, Karine? É uma aliança entre partidos, muito mais ampla que a coligação, que é aquele instrumento eleitoral que é mais conhecido pelos candidatos. Os partidos ficam interligados nos próximos anos, compartilhando ações, decisões e principalmente recursos. No caso do PSOL e do Rede, eles vão ficar juntos até 2023. O presidente dessa federação é Guilherme Boulos, que é o pré-candidato a deputado federal pelo PSOL do estado de São Paulo. A vice-presidente é a ex-senadora Heloísa Helena, representando o Rede. Esses dois partidos fazem parte da aliança com o PT de apoio ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, perdão. Agora, mudando de assunto, Karine e Carlão, atenção, porque saiu há pouquíssimas horas a pesquisa Datafolha, que aponta o seguinte: no cenário de primeiro turno, sem João Dória, Lula tem 48% dos votos, Bolsonaro tem 27% dos votos, diferença de 21 pontos percentuais. Ciro Gomes tem 7% e Simone Tebet 2%. No cenário de segundo turno, no confronto entre Lula e Bolsonaro, Lula venceria as eleições com 58% dos votos contra Bolsonaro, que teria 33% dos votos. Diferença aí, portanto, de 25 pontos percentuais. É importante a gente pontuar, Karine e Carlão, que nos dois cenários, de primeiro e segundo turno, Lula aparece com larga vantagem, acima aí de 20 pontos percentuais, indicando, portanto, uma vitória em primeiro turno.
Então vamos acompanhar a repercussão dessa pesquisa da Datafolha no meio político, porque é uma das pesquisas mais aguardadas pelos candidatos. Agora falando do dia a dia eleitoral, o que cada grupo vem fazendo, Karine, no núcleo da direita bolsonarista, a primeira-dama Michele Bolsonaro se filiou ao PL e vai mergulhar de cabeça na campanha de reeleição do marido. Ela que vem se aproximando dos evangélicos, tem a missão agora de aproximar o público feminino a Jair Bolsonaro, já que as mulheres são as que mais rejeitam o presidente, segundo as pesquisas de opinião. Na campanha eleitoral, quando começar efetivamente, a gente vai ver que ela vai ser meio que uma porta-voz das mulheres na campanha de Bolsonaro. Agora falando do núcleo da esquerda, o ex-presidente Lula está fazendo agenda com entidades do chamado Sistema S, que é para falar sobre o apoio dele a essas instituições. No caso, o Senai, o SESI, o SENAC, o SESC, que vez ou outra são instituições ameaçadas pelo governo e pelo Congresso Nacional com corte de recursos. O objetivo é ter o apoio dessas entidades para que Lula consiga fortalecer também a campanha dele nos setores da indústria e do comércio de bens, serviços e turismo. Inclusive a CNI e a CNC estão preparando agendas de encontros com pré-candidatos para discutir as prioridades desses setores. Só a CNI é a Confederação Nacional da Indústria e a CNC é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, só frisando isso aí. Para finalizar, Karine, o senador Omar Aziz apresentou hoje ao STF uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro, exigindo que ele dê explicações sobre uma fala dele durante um evento empresarial do setor de supermercados em São Paulo no dia 16 de maio. A gente, inclusive, falou sobre esse assunto aqui no 18 Horas. Bolsonaro disse que poderia ter acabado de vez com a CPI da Covid-19 se tivesse pago as emendas parlamentares do senador Omar Aziz. Lembrando que emendas parlamentares são recursos públicos que são repassados de forma obrigatória pelo governo a pedido do parlamentar. Isso está na lei e previsto inclusive na Constituição Federal. A defesa do senador diz que a fala do presidente foi ambígua e que caracteriza crime de calúnia e difamação contra o parlamentar. Omar Aziz foi o presidente da CPI da Covid-19, todo mundo sabe disso, e que indiciou Jair Bolsonaro por vários crimes, inclusive crimes contra a humanidade. Karine, Carlão. Ei, Cadu, aquele projeto que fixa em 17% o ICMS para luz, combustíveis, telecomunicações e transporte coletivo, ele foi aprovado pela Câmara. Você tem aí os detalhes sobre este projeto, Cadu? Exatamente, Carlão, a gente falou sobre esse assunto aqui ontem, no 18 Horas, né? Ontem à noite, sim, a Câmara aprovou um projeto de lei complementar que fixa em 17% a cobrança do ICMS sobre a conta de luz, combustíveis, telecomunicações e transporte coletivo. O objetivo é tentar evitar reajustes, principalmente na tarifa de ônibus, que está para acontecer em todo o Brasil, viu? A aprovação da matéria aconteceu sob protestos dos governadores e dos prefeitos, que prevêem uma perda acima de 80 bilhões de reais por ano. A expectativa do governo é reduzir o preço dos combustíveis, principalmente do diesel, em até 60 centavos por litro. A briga subiu então para o Senado e o presidente Rodrigo Pacheco botou a bola no chão e decidiu que vai primeiro conversar com os governadores e tentar chegar a um entendimento. Afinal de contas, o Senado é a casa que representa os estados. A Frente Nacional dos Prefeitos e o Fórum Nacional dos Governadores já disseram hoje em nota que vão levar o caso ao STF e tentar invalidar esse projeto de lei complementar. Portanto, Carlão, é mais um capítulo dessa novela da crise dos combustíveis que não tem previsão nenhuma de se acabar. Enquanto isso, a gente está lá sofrendo com preço lá nas alturas na bomba dos combustíveis. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, Cadu, vamos falar sobre o caso bárbaro da ação da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, né, que causou a morte de um homem. Eu vi as imagens, são terríveis. Como é que está? Chocante, né? Terríveis, é uma barbaridade. Como é que está o caso aí em Brasília? Conta pra gente. Karine, esse caso é no mínimo absurdo, né? Até porque até agora não deu em nada. O que é pior, não deu em nada.
A morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, ocorrida lá na cidade de Umbaúba, Sergipe, ainda aguarda uma atitude enérgica das autoridades, que até agora não aconteceu. O presidente Bolsonaro foi, inclusive, questionado hoje sobre o que ele achou do caso, o que ele pretende fazer, mas ele disse apenas que ainda vai se inteirar da situação. Não é possível, né, Karime? Porque ele se informa de tantas coisas, né? E logo agora, uma situação tão importante, não tem em mãos um relatório completo desses fatos. Porque isso daí é uma campanha, uma bala de canhão contra a campanha de Jair Bolsonaro. Os nomes dos policiais rodoviários envolvidos na prisão e também na morte de Genivaldo por asfixia, já atestado pelo IML, dentro da viatura da PRF são os nomes deles: Clenilson José dos Santos, Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Adeilton dos Santos Nunes, William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas. Não são só aqueles 2 policiais que aparecem no vídeo, não. Tem mais gente aí, tem mais policiais, são 5 ao todo que participaram dessa ocorrência. E todos eles fazem parte do Comando de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso, apesar das imagens, né? Eu não preciso nem descrever as imagens, né, Karime, que flagram o assassinato de Genivaldo. Os policiais federais foram apenas afastados e não foram presos em flagrante. No depoimento deles, eles disseram que usaram spray de pimenta e gás lacrimogêneo porque Genivaldo estava muito agitado. Ele tinha esquizofrenia, importante ressaltar, né? Genivaldo ainda foi levado para o hospital, mas morreu antes de ser atendido. A Polícia Rodoviária Federal soltou uma nota hoje de manhã dizendo que foram usadas, abre aspas, né, técnicas de mobilização. No caso, o uso do spray de pimenta e de gás lacrimogêneo. E disse que Genivaldo passou mal e morreu no hospital. É um escárnio atrás do outro. O assunto agora, Karime, repercute no Brasil inteiro, está correndo solto nas redes sociais e agora serve de munição contra o presidente Bolsonaro, que reagiu com apatia, né? A oposição já promete um ataque pesado contra o presidente, que desde sempre apoia a truculência policial, inclusive fez um post no Twitter parabenizando os policiais militares pela chacina na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. O deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, já encaminhou um requerimento na Câmara exigindo o comparecimento do ministro da Justiça, Anderson Torres, para que ele dê esclarecimentos sobre o crime bárbaro. Ou seja, é mais uma bomba com requintes de crueldade. Volto com vocês, Karine e Carlão. Certo, Cadu, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço, até amanhã. Até amanhã. 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, crise na segurança pública. Mais uma escola de responsabilidade do governo do Amazonas é alvo da criminalidade. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 6h47, agora nós vamos saber a previsão do tempo para hoje, né? Quinta-feira e madrugada de sexta com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de algumas nuvens, tá? O tempo deve ficar nublado, mas não deve chover. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus, sem previsões de chuva, tá? A umidade relativa do ar fica entre 40% e 81%. Mix. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. O deputado Dermilson Chagas denunciou a Secretaria de Comunicação do Estado do Amazonas. Segundo ele, matérias do portal do Estado foram apagadas. Artemisa, qual que é a intenção de esconder ou apagar, né? Qual que é a intenção? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Olha, justamente o que a gente quer saber, né? E essa denúncia, como você disse, foi feita pelo deputado estadual Dermilson Chagas, do Republicanos. Bom, essa denúncia é referente, como você disse, Karime, a matérias publicadas em 2019 no portal do governo do estado do Amazonas. Nessas matérias constam promessas do governador Wilson Lima, do União Brasil, sobre as obras da estrada da AM010 Manaus e Itacoatiara. Essas matérias, elas foram excluídas. Por quê? Escondeu o quê? Justamente as promessas que não foram cumpridas, já que a AM010 se encontra intrafegável.
Bom, quem cuida do portal do governo do estado do Amazonas é a Secretaria de Comunicação do estado, né? Ela cuida das postagens, inclusive da imagem do governador Wilson Lima, e ela é responsável pelas matérias que foram deletadas. Isso foi proposital, Karime? Carlão, ouvintes? Será que foi proposital? Bom, se foi, isso é um crime, porque feriu a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. Bom, são matérias dos eventos noticiados, inclusive também por vários veículos de comunicação, anúncio oficializando ali o início, né, da obra da M010. Só que a Secretaria de Comunicação esqueceu de deletar algumas postagens no Facebook. Se você estiver acompanhando, inclusive, o programa 18 horas pelo YouTube, pelo Instagram, vai ver aí o link, né, da matéria que foi postada no Facebook no dia 19 de junho de 2019. A mesma data da postagem no portal do governo do estado. Só que quando a gente clica no link para a matéria do governo do estado, não é possível abrir, porque a matéria foi deletada. E o deputado Dermilson Chagas fez então essa denúncia. E a informação, segundo ele, é que matérias foram deletadas não só no ano de 2019, mas até maio deste ano. Vamos então acompanhar a fala do deputado Dermilson Chagas. Vou cobrar do TCE um posicionamento e espero ter um sinal positivo. Eu espero que se manifeste de forma positiva, porque é o dinheiro do contribuinte, o cidadão, o pobre, essa pessoa que é mais afetada pela falta de serviço, ela não vê o retorno dos impostos que ela paga lá na ponta. E agora, ele tira as informações por causa de um ano eleitoral. É complicado. Eu espero que ele se manifeste o mais rápido possível e mande o governo reeditar ou recuperar as páginas que foram tiradas do ar desde 2019. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Dermilson Chagas. Eu conversei também com o promotor de justiça Wesley Machado, ele que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Segundo ele, os gestores públicos devem prestar contas sim com a população. Mas se determinada informação for retirada com fins eleitoreiros, isso pode ser considerado crime. Vamos ouvi-lo. Não se admite que o gestor público tente manipular, falsear ou ocultar informações públicas, mas disponibilização de notícias em redes sociais pode, a partir de um critério de relevância definido pelo próprio órgão público, ser retirado ou colocado com a finalidade, claro, sempre de informar, educar e viabilizar o acesso à informação. Caso fique constatado que houve a retirada de uma determinada informação com a finalidade eleitoral, isso é caracterizado um ilícito eleitoral. Você está ouvindo 18 horas. Então, promotor de justiça Wesley Machado. Eu falei também com o cientista político Brandon Rodrigo Leite, que ele fala justamente aí, né, dessa transparência em relação ao governo do estado do Amazonas, o que não vem ocorrendo aqui no estado. Vamos ouvi-lo. Pré-requisito fundamental é apresentar o plano de governo, debatê-lo e mostrar para a sociedade a viabilidade desse plano de governo, né? Isso nós podemos chamar tecnicamente de responsividade. Um governo responsivo é um governo que ele é aberto ao debate público e, ao mesmo tempo, ele promete e cumpre o que ele se propõe a fazer, né? Então, esse grau de responsabilidade aí me parece ter sido algo afetado. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o cientista político Breno Rodrigo Leite. Bom, a Secretaria de Comunicação do Estado, ela foi criada no fim da década de 80 com o objetivo de mostrar aí a transparência, né, da gestão do governo, à imprensa, à sociedade, mas isso não vem ocorrendo. Olha, eu tenho 24 anos de profissão e pela primeira vez em 8 meses que eu estou aqui na Rádio Mix, eu nunca tive uma nota respondida pela Secretaria de Comunicação do Estado. E falando agora, né, da
da Federação dos Partidos, bom, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje, como o Carlos Eduardo Matos falou, né, que eu daria continuidade a este assunto, então aprovou a criação da Federação Partidária formada aí pelo PSDB e Cidadania. O primeiro ponto que a gente precisa relembrar é que as federações partidárias são diferentes das coligações. Nas federações, os partidos são obrigados a se manter unidos, né, como uma única sigla por pelo menos 4 anos. Não é um namoro, mas é um casamento. Então agora nós vamos ouvir o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, falando dessa união que ela vai acabar refletindo também no Amazonas, né, com as candidaturas de Amazonino Mendes, a pré-candidatura dele ao governo do estado, e também do ex-senador Arthur Neto, que deve concorrer aí ao Senado pelo PSDB, com essa federação PSDB e Cidadania. Vamos ouvir então o presidente nacional. A compreensão que a federação PSDB Cidadania tem desse processo, não tenha dúvida, se reflete, inclusive também do ponto de vista político aí na Amazônia, com a candidatura do Amazonino Mendes ao governador e do Arthur Vigílio ao Senado. Nós estamos juntos do ponto de vista eleitoral e principalmente juntos na concepção de que o Brasil precisa ter o seu desenvolvimento, voltar a crescer, voltar a ter perspectiva de uma vida melhor para todos nós brasileiros. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, e como nós vimos, né, a Federação Cidadania e PSDB não será um namoro, mas sim um casamento de 4 anos. Karime e Carlão. Isso aí, muitíssimo obrigado pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Até amanhã. Até amanhã, tchau, agora 6h56. 18 horas. Olha só, como falamos aqui no programa, a criminalidade aqui em Manaus não poupa nem igrejas, nem as escolas públicas. Dessa vez, agora a Escola Estadual Brigadeiro João Guimarães Teles, no bairro São Lázaro, na Zona Sul, Karime, foi alvo de criminosos. E quem explica pra gente todos os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Criminosos invadiram uma escola pública e levaram tudo o que conseguiram durante a madrugada desta quarta-feira no bairro São Lázaro, na zona sul da capital. Os assaltantes acessaram a Escola Estadual Brigadeiro João Camarão Teles pelo forro e dentro da unidade escolar roubaram a fiação elétrica, armários, equipamentos eletroeletrônicos como computadores e até mesmo a bomba d'água da escola. O rastro de destruição ficou para trás e foi registrado por funcionários que levaram um susto ao chegar ao local no dia seguinte para trabalhar. Por conta dos prejuízos e falta de água, as aulas precisaram ser suspensas. Elaine Correia é mãe de 2 alunos. Preocupada, ela relatou que diante dessa onda de assaltos às escolas, ela teme pela segurança de seus filhos. Com essa onda de assaltos que tem acontecido nas escolas, eu, quanto mãe de alunos, me sinto indignada, tenho medo. Meu filho vai para a escola, eu não sei se ele vai retornar. Como é que fica a situação diante dessas calamidades assim que tem acontecido? E a impressão que nós temos é que o governo não está nem aí, e o secretário de segurança não está nem aí, porque eu assisti através das mídias que tem uma escola que foi assaltada pela 10ª vez. Gente, 10 vezes os marginais, os assaltantes, eles estão zombando. Isso é uma afronta na fuça dos governos, na fuça dos parlamentares, e ninguém faz nada, providências não são tomadas. As escolas hoje estão sendo assim surrupiadas, até os fios elétricos, os materiais de trabalho das escolas, os computadores. E como vai ser? Como esses profissionais vão trabalhar? Os professores, os que trabalham no administrativos, as merendeiras, até merenda da escola tem sido roubada. Revoltada com a insegurança, Elaine afirma que tudo o que estamos vivendo hoje é fruto da omissão do governador Wilson Lima. O governo não faz nada, ainda tem a cara de pau, ainda tem a discrepância de concorrer a uma reeleição
rejeição, pelo péssimo trabalho que ele tem feito, sabe? Diante de todas as mortandades que aconteceram mediante a essa pandemia que aconteceu aí em termos de mundo. Então eu só lamento. Esse é o terceiro assalto registrado a escolas da rede estadual de ensino em menos de uma semana. Segundo o professor Jamison Maia, dentro do ambiente escolar, o clima de insegurança é total. Hoje debatendo aí com vários colegas, professores de sala de aula, e se sentem totalmente inseguros no ambiente escolar, pois nós estamos vendo aí uma onda de assaltos que está havendo nas escolas. As escolas, elas estão totalmente desamparadas na questão da segurança. O governo do estado não tem uma política pública voltada para a segurança pública que realmente funcione, e a gente vê isso respingando nas escolas, roubando merenda da escola, roubando fiação, roubando notebook, TV, uma série de equipamentos da escola. A empresa prestadora de serviço, que é o COSE e o Seivan, recebe quase 100 milhões para guardar esses patrimônios. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto revelou que um boletim de ocorrência já foi registrado e que a empresa responsável pelo monitoramento da escola estadual já está tomando as providências para identificar os suspeitos, além de fortalecer a segurança no local. Após a reposição da fiação e remontagem da bomba de água, as aulas devem ser retomadas. Tudo isso deve acontecer nesta sexta-feira. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Editorial 18. Desculpa. Imagina, agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto. Vamos sim para o editorial 18 horas. Segue daí. Editorial 18 horas. Olha que o governo do Amazonas está gastando milhões e milhões com aluguel de material para festas neste ano eleitoral, muita gente já sabe. Afinal, praticamente todos os atos do governo são com a intenção de manter o governador na cadeira. Mas um dos gastos foi destaque nesta quinta-feira, pois mostra a que ponto chegou essa política que busca pela reeleição do custe o que custar. A Fundação Estadual do Índio fez um contrato de 7 milhões de reais para poder alugar material para festividade e feiras. Não por acaso, o contrato inclui até estrutura de palanque. Apenas um fato já seria suficiente para a suspensão do contrato pelos órgãos de controle. Há índios passando fome, sem saúde e sem educação no Amazonas. E os 7 milhões que o governo pretende usar para fazer festas dariam para diminuir muito o sofrimento desses povos. 18 horas. Agora 7h02, Karime. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.